Do you like this? Welcome to my Mother, I'm coming home. I'll follow you into the park, through the jungle, through the dark. God, I never loved one like you. Most of cabeça é pior durante a noite, porque ela fala mais alto e tem muitas certezas. Minha cabeça me faz crer que sou doida e me deixa doida. Eu sou Isadora e eu aprendi a fazer brincos e eu vou fazer um agora. Eu já fiz um, para não gastar tanto tempo. Eu vou precisar desse anzolzinho, dessa argolinha e da bolinha. Aí é só fechar a argolinha. E pronto. Agora tenho um belo brinco para passar o Natal. E aí, galera? Vocês conhecem a história do Natal? Sabemos que o Natal é uma festa que comemora o nascimento de Cristo. E ultimamente também tem sido secularizado, fugindo um pouco do cunho religioso e se tornando uma festa de confraternização e fraternidade entre amigos e familiares. Mas de onde essa data teve origem? Essa data teve origem em festas pagãs que eram comemoradas há séculos atrás, no período do solstício de inverno. O solstício de inverno é um fenômeno astronômico marcado por ser a noite mais longa do ano, e essas festas ocorriam no final do ano. Destacaram-se comemorações ocorridas no Império Romano, que eram chamadas de Dies Natalis Solis Invicti. Ocorriam no dia 25 de dezembro. Com o tempo, essa festa evoluiu e passou a ser comemorada em homenagem a Mitra. Mitra era o deus da luz. E o festival comemorava o suposto nascimento dessa divindade. E por que o nascimento de Jesus é comemorado no dia 25 de dezembro? Os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações do solstício e colocar uma celebração cristã bem nessa época, o que seria vantajoso para a consolidação de novos fiéis. O historiador Sexto Júlio Africano teve a sacada e cravou o aniversário de Jesus bem no dia 25 de dezembro, o dia do nascimento da deusa Mitra. A Igreja Católica aceitou a proposta e a partir do século IV a comemoração mudou o homenageado. Alguns historiadores afirmam: associado ao deus Sol, Jesus assumiu a forma de luz que traria a salvação para a humanidade. Assim, a invenção católica herdava tradições anteriores. Ao contrário do que se pensa, os cristãos nem sempre destruíam as outras percepções de mundo como rolos compressores. Nesse caso, o que aconteceu foi uma troca cultural. E o nosso querido velhinho Papai Noel? O Papai Noel teve origem na cidade de São Nicolau, um bispo católico do século VI que viveu na cidade de Mira, onde atualmente é Turquia. Ele é lembrado como um homem bondoso que presenteava as crianças no dia do seu aniversário, 6 de dezembro. Com o passar do tempo e as variações, a data mudou para o dia 25 de dezembro. E aí este velhinho foi virando símbolo desta data, também participando do nosso Natal. Nota sobre o Natal que você provavelmente não sabia. Segundo a Shop, o Natal de 2016 foi considerado mais fraco em questão de venda. Até agora. Klaus, de 1898, é o filme natalino mais antigo que se tem registro. Silent Night é a música natalina mais popular do mundo. Traduzida para mais de 100 idiomas, ela é como se fosse um parabéns pra você, só que é natalino. Ela data do século XIX, assim como a maioria das tradições natalinas. Pasmem, tem outro deus nascido dia 25 de dezembro. Deus Mitra, deus romano da luz. Você ia achando que era só Jesus Cristo. Na real, tem muita gente que duvida que Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro. Ligados à estrela de Belém, né?
Menina, acontece que ela vai dar as caras depois de 800 anos, dia 21. E eu achando que eu era demorada pra fazer as minhas EADs. Inverno, São Nicolau? Não! A linha foi sim inspirada nessas lendas, mas ela é responsável por popularizar essa imagem vermelha que a gente tem do Papai Noel hoje em dia, em meados dos anos 30. Tradições de inverno, na verdade, surgiram como uma forma do povo amenizar a de recursos que eles tinham no final do ano com comemorações e festas. Então, desde sua criação, o Natal sempre serviu para amenizar crises. E hoje eu vou falar um pouquinho da importância do Natal em família. Vivenciar o Natal em família geralmente é criar memória afetiva e relembrar quando crescemos. E é muito comum a gente lembrar dessas memórias, lembrar das festividades com muito afeto e muita saudade. Normalmente eu passo o Natal com minha família, a gente reúne na casa da minha avó por parte de mãe, mas esse ano não vai ter como por causa da pandemia, então vou passar o Natal aqui com minha mãe, meu pai e minhas 2 irmãs. Mas não deixa de ser importante, porque mesmo assim a gente vai criar mais memórias afetivas para me lembrar mais tarde. E quando a pandemia passar, com certeza a gente vai aproveitar muito com minha avó e o restante da família. Tem uma coisa que sempre me intrigou. Talvez nem seja uma coisa pra falar a verdade, mas... o que é arte? Por que arte? Eu acho que ninguém sabe, na verdade, de onde começou a arte. Ou então, de onde começou os desenhos, as pinturas, as músicas. De onde tudo começou, ninguém sabe. Como se pode dizer que o desenho e a arte foi inventada só depois que os homens aprenderam a desenhar? Ou então que a comunicação humana, como forma de interação social, só foi inventada depois que o ser humano aprendeu a falar? Como pode? Sendo que antes disso, muito antes disso, já existia a natureza interagindo entre si. E quem um dia irá dizer que isso não é belo e que isso não é arte? Quem um dia irá dizer que não existia comunicação antes de inventarmos palavras como amor, carro ou então sai pra lá? Como não existia comunicação, sendo que antes, muito antes disso, os animais e a própria natureza pedia entre si mesmo a interação, mesmo sem precisar cantar ou então fazer uma poesia, eles conseguiam ter uma interação. E isso não é arte? Para mim, um conceito de arte vai muito mais além do que apenas cantar e dançar. E talvez cantar e dançar nem seja alguma coisa que seja apenas, porque cantar e dançar é muito mais do que se movimentar. É muito mais do que se levantar da cama e ir para algum lugar movimentado, ou talvez só para sua casa mesmo, um parque, e girar e dar piruetas e acertar uma nota. É muito mais, porque para quem dança e quem canta de verdade, isso é uma forma de expressão e isso é emoção, e para elas isso é arte. É arte porque a pessoa que está fazendo sente algo. Porque quando você se entrega para algo e coloca um sentimento seu, a sua emoção de verdade, aquilo sim se torna arte. Mas como eu, uma simples garota de 16 anos, posso definir um conceito tão extenso e tão incrível de arte? A arte é tudo. Ela pode ser um simples fato de você sorrir quando todo mundo tá triste e precisa de alguma motivação. Você não sabe o que falar, mas você sorri. Isso é arte. É uma arte que te entrega. É uma arte que te demonstra. É uma arte que te deixa feliz. Isso é arte. É você dançar na chuva, mesmo quando você tá mal, porque você sabe que a única coisa que você consegue fazer naquele momento é você não conseguir colocar em palavras o seu sentimento, tudo aquilo que você tá sentindo, porque nossos sentimentos são tão amplos e tão maravilhosos. Mas mesmo assim você consegue escrever uma música. E com aquele toque de um violino, com o toque de uma guitarra, ou até de uma flauta, aquilo se torna arte. Porque você tá fazendo
e você colocou suas emoções. É você pegar, conseguir fazer um quadro ilusionista. Mas aquilo não tem sentimento? Como não tem sentimento? Pode ser que não tenha o mesmo sentimento que você teve ao compor a música, mas pode acreditar, teve o sentimento. Sim, só porque é um quadro que você pega e tem alguma coisa clara, muito entre aspas, que é aquela ilusão. Você tem noção de como é difícil fazer isso? Artistas precisam estudar. Eles estudam tantas coisas, colometria, anatomia, até matemática, o que às vezes é um pouco complicado. Mas a gente precisa estudar. A gente, porque eu sou arte e você é arte. Mesmo sem a gente saber, a gente precisa estudar. Mas mais do que estudar todas essas matérias complexas, mais do que passar dias e dias na frente de uma tela do computador tentando programar alguma coisa boa o suficiente que você se orgulhe, mais do que você tentar produzir uma música, fazer um quadro maravilhoso. Antes disso, você tem que aprender a ser a sua própria arte, a respirar a arte. Porque quando você percebe que há beleza em tudo, e mesmo que não há beleza, porque o mundo não é perfeito, isso é incrível. Mesmo quando você é uma cidade destruída, você consegue ver a arte. Porque você vê, de um lado, um ser humano tão bom e tão perfeito, e do outro, um ser humano que pode conseguir destruir isso em segundos, com uma palavra, com um gesto, com uma arma nuclear. Isso é arte. É a dor, é o sofrimento, é a alegria, a tristeza, é a euforia. E é tudo. É um canto, é uma dança. E é uma fala. É um sorriso, é um comentário. É o carinho que você faz ao seu animal de estimação. E ele fica tão feliz. É você estar vivo. Porque desde quando você respira, você é arte. Então, a única coisa que eu tenho pra falar é que talvez seja impossível descobrir onde começou a arte e por que começou a arte. E talvez nem haja muita razão para buscar isso, já que eu também nem vejo motivo de estarmos aqui. Mas a única coisa que eu sei é que só há um caminho para se viver de verdade: fazendo arte e principalmente sendo arte. The rest of you. Look, I got a question for you. Is it worth it? Real love, do you think you deserve it? Cut them off, go and find your purpose and get you a nigga that's solid. Personally, I'll do more than support your dreams, baby, get you a me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had in you. Fuck that nigga, ay. Oh yeah, it's time to mix it up and get your glow, girl. I know that you gon' get it, you got so much. Don't let nobody tell you that it's over. I want you to know that, girl, you got it, you got it. Oh yeah, yeah, yeah. You got it, you got it. Oh yeah, yeah, yeah. You know, I'm ashamed of what I've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes.
see there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. Apresentando o poema Liberdade de Expressão. Liberdade de expressão é você ser livre para falar o que quiser e as pessoas serem livres para não querer te ouvir. Nós temos a liberdade de falar o que pensamos, mas não temos o direito de julgar quem não conhecemos, pois há pessoas que confundem liberdade de expressão com o direito de julgar. A liberdade de expressão não precisa de limite, precisa de respeito. Com o respeito, diminuímos a ignorância. Sem ignorância, temos uma mente mais aberta. Até quando professores vão morrer a sangue frio, quando querem apenas incentivar a liberdade? Não é justo se expressar e sofrer uma atrocidade. Seja empático e escute outras opiniões. Seja respeitoso e respeite outras opiniões. Seja mente aberta e entenda opiniões diferentes da sua. Eu sou a Carolina, do primeiro ano de farmácia, e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. Eu e a Maria Luísa vamos falar sobre a sociedade e o meio ambiente, a Ana Carolina sobre meio ambiente e sustentabilidade, e a Sara nos dará dicas de como podemos preservar o meio ambiente. A sociedade e o meio ambiente. Até meados do século XIX, a raça humana manteve uma certa harmonia com o meio ambiente. Com o surgimento das indústrias e das grandes aglomerações urbanas, isso mudou, o que provocou uma crescente poluição. Tratar o meio ambiente como fonte de energia necessária à manutenção de todas as formas de vida é reconhecer que todos nós dependemos dessa fonte de energia para a sobrevivência. Tratar o meio ambiente de forma mais racional é reconhecer que todos os habitantes do planeta dependem de energia para a sua sobrevivência, de forma que sem essa fonte, ou com essa fonte em desequilíbrio, significa uma nave sem condições de navegar e seus tripulantes sem condição de manter o seu equilíbrio necessário à sua sobrevivência. Portanto, a necessidade de um uso racional dos recursos naturais existentes é atualmente o maior desafio do século que se inicia. Assim, a humanidade está chegando à conclusão que a forma de utilização das fontes de energia estão ultrapassadas ou não atendem mais às necessidades da população atual. Temos que nos unir em torno de um objetivo comum e um desafio que teremos que vencer: saber conviver de forma equilibrada com o nosso meio ambiente. A atuação das pessoas em relação à natureza se dá de várias formas, provocando aspectos positivos e negativos. Para uma parcela das pessoas, é a própria fonte da vida. Para outros, ele existe para suprir as necessidades humanas. Para outros nem existe, para outros existe desde que não os incomode e assim por diante. Mas nem tudo está perdido. Algumas sociedades, que já reconheceram sua parcela de culpa na destruição do meio ambiente, têm feito trabalhos de prevenção como reflorestamento, despoluição de baias e rios, coletas de lixo seletiva, filtros nas chaminés de suas indústrias, tratamento dos esgotos, entre outras ações positivas. O meio ambiente e a sustentabilidade. A sustentabilidade é basicamente a capacidade que o ser humano possui de usufruir dos recursos naturais presentes no planeta sem comprometê-los para as gerações futuras. Quando falamos de recursos naturais, estamos nos referindo basicamente ao meio ambiente, pois tudo o que utilizamos no nosso dia a dia depende diretamente ou indiretamente dele. E para que praticamos a sustentabilidade, aqui temos umas dicas. Reduzir o uso do carro, evitando a emissão de gases causadores de efeito estufa. Separar o lixo reciclável do orgânico. Utilizar a energia renovável, como a energia solar, por exemplo. E também fazer o uso de produtos reciclados ou reciclar as próprias embalagens. Todos nós sabemos que o planeta não está bem. Estamos observando mudanças drásticas do clima e, infelizmente, estamos sofrendo todo o impacto negativo que o homem causa ao planeta. Estas são algumas dicas para preservar o meio ambiente. Preserve as árvores. Uma frase muito clichê ao se falar de meio ambiente, mas também muito importante, pois as árvores são essenciais. Cuide bem dos cursos de água.
Não despeje lixo ou contamine rios, lagos e outros ambientes aquáticos. Nunca compre animais silvestres sem registro. Ao comprar animais ilegais, você está contribuindo para o tráfico de animais e afetando a biodiversidade da região. Reutilize, reaproveite e recicle tudo o que for possível, pois quanto mais diminuirmos a produção de lixo, mais preservamos o meio ambiente. Reduza o consumo de água. Para isso, basta criar maneiras de aproveitar melhor a água e diminuir o tempo de banho, assim fazendo com que diminua o consumo de água. Essas são algumas dicas para preservar. O nome do poema é Coração. Ele é autoral, escrito por mim, Giovana Dassa. O que cabe no seu coração? Nele cabe o que não cabe na despensa? 3 vidas, um pouco de baboseira, uma penteadeira. Será que ainda sobra um espaço pra mim? Será que ainda pensa em mim? Sem querer ou querendo, vai saber. Eu quis você. Eu esperava a todo custo que sim, que tivesse e sobrasse espaço pra mim, pra minha penteadeira e pra nossa história inteira. Esperei e me vi delirando, por hora sozinha, mas imaginando como seria se estivéssemos ao redor de uma fogueira, com crianças e, quem sabe, um peludo na coleira. Será que caiba em teu coração? Pelo menos a ideia da paixão, o palpitar do coração. Estás tão focada no canto alto de um pássaro livre, amante por natureza, que esqueceu que esta é a tua verdadeira espécie. Não mais faz sentido a minha busca por esse espaço. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe toda a sua essência e agora cabe também a minha ausência. Cuida bem dele. Olá, gente, meu nome é Marcos. Eu vim aqui apresentar o tema veganismo para vocês. Então, eu queria deixar alguns conceitos embasados. O veganismo não se restringe apenas à dieta. É uma filosofia de vida relacionada à alimentação, ideologia, vestuário e restrição completa a produtos de origem animal. Já os vegetarianos, que também acho que todo mundo já conhece esse termo, né? Optam por parar de comer qualquer tipo de carne. Mas esse termo vegetariano acabou se dividindo em subcategorias. Uma dieta vegetariana significa uma dieta baseada em vegetais. É daí que vem o nome vegetariano, do vegetal. Então, só que com o tempo deram uma flexibilizada nos termos para aderir mais gente no grupo vegano vegetariano. Os lactos vegetarianos, eles não consomem nenhum tipo de carne, mas se alimentam de ovos, leites e derivados. Temos os lacto-vegetarianos, que não consomem nem carnes e ovos, só bebem leite de animal e derivados. Temos os vegetarianos estritos, que não comem nada que vem de animais, só está liberado o uso de couro e produtos testados em animais. O foda dos vegetarianos estritos é que ele está liberado usar couro e produtos testados em animais, mas não necessariamente ele vai optar sempre por usar esse tipo de coisa, que nem eu sou vegetariano estrito, mas eu não opto por usar couro e muitas vezes eu prefiro produtos veganos, eu só me chamo de vegetariano, porque muitas das vezes eu acabo usando o que foi testado ou tem alguma coisa de animal, mas eu não como nenhum animal, entendeu? E já os veganos, eles não consomem nada que envolva a exploração dos animais, sabe? Então tá aqui a diferença: lacto-vegetarianos, vegetarianos e veganos. A ideia de parar de comer carne é muito antiga. A discussão que há pouco tempo chegou no Brasil, já existia há muito tempo no Oriente, por questões culturais e religiosas: hinduísmo, judaísmo, chineses. Eles já tinham discussão sobre a alimentação sobre animais, sobre porque eles deveriam parar ou não, Pitágoras. E essa discussão chegou muito recentemente no Ocidente. Claro, porque o Ocidente foi explorado há muito. Documentos históricos falando que um certo povo pensava sobre parar de comer carne é muito mais registrado no Oriente e na Europa, porque no Ocidente foi um continente de exploração, não teve ninguém ali para anotar o que pensavam os povos. Enfim,
exploração europeia. A ideia do nome vegan surge na Europa em 1940 e naquela época 40% das vacas tinham tuberculose. Dando contexto, era que muito animal estava infectado com várias doenças, tipo, uma delas era tuberculose, e o Donald Hudson, que era um trabalhador britânico, e ele usa esse dado para mostrar para os vegetarianos que só comiam carne, só não comiam carne, mas comiam ovos e leites, e aquilo também prejudicava eles e os animaizinhos. Então ele usou como dado que leites e ovos causavam doenças e faziam mal para os animais também, criando assim a Vegan Society. Ele também criou o nome vegan. Ele criou o Vegan Society. Então, o segmento filosófico vegano vem da pergunta: porra, o que estão fazendo com os animais? Tipo, é muita exploração, sabe? Então, mais conceito. Vou definir aqui o último conceito: especismo. Define-se pela discriminação arbitrária daqueles que não pertencem a uma determinada espécie. A maior parte dos humanos são especistas perante os restantes animais, uma vez que os animais são considerados seres inferiores e os colocam no patamar abaixo do seu, nós lhe conferindo qualquer tipo de direitos. Racismo, vocês entendem como quiser. Ok. Então é isso. O ideal do mundo vegano seria onde o peso de animal valesse o peso humano, onde todos fossem iguais, um verdadeiro paraíso utópico. Paraíso. Testemunho de Jeová. Então eu queria mostrar alguns veganos. Temos aqui Joaquim Phoenix. Ele é um ator. Temos Luísa Mel, que é uma ativista brasileira. E temos simpatizantes ex-veganos, Miley Cyrus, que deixou de ser vegana esse ano, que ela falou que voltou a comer carninha. Temos a Anitta, que ela ficou por um tempo tentando virar vegana, mas ela falou que durante as viagens dela não dava, e era isso, a gente compreende. Acabou. Então, gente, muito obrigado por ter participado. É isso, adeus. Obrigado, professor, também por... Oi, meu nome é Ana Catarina e eu vou mostrar alguns desenhos que eu fiz durante esse tempo de quarentena. Eu sempre gostei de desenhar, mas eu considero isso como um hobby, porque eu não acho que eu desenho muito bem e nem tenho meu próprio estilo de desenho. Eu gosto de desenhar por diversão, quando eu tô com vontade ou sem nada pra fazer, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado dos desenhos e muito obrigado por ver. E que nunca nos falte a esperança de dias melhores.